Gente, boa noite. A gente vai estar apresentando aqui agora o nosso artigo do nosso grupo da Integradora. Eu, Rodrigo Emerson, Rodrigo Melo, Thalita, Tainara e o Marlon. O nosso artigo, vamos falar sobre a proteção sociojurídica dos refugiados no Brasil. Este artigo visa analisar a proteção sociojurídica dos refugiados no Brasil, ou seja, as políticas públicas adotadas para promoção, proteção e defesa dos refugiados como seres humanos. Assim, os instrumentos internacionais para os refugiados e sua recepção no Brasil foram observados, além da criação de uma legislação interna. Depois foram analisadas as políticas públicas. De modo geral, os tipos e o modo de implementação e a inserção delas no Brasil, verificando a atuação do governo brasileiro junto ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados, que é a ACNUR, né? Sua rede de parcerias, os programas e a cooperação em prol dos refugiados. Por fim, foi avaliado o grau de implementação das políticas públicas e sugeriram-se propostas para melhor proteção dos refugiados no Brasil. Então a gente vai estar falando aqui hoje sobre esse artigo, né? Que é a proteção sociojurídica dos refugiados no Brasil. O artigo analisa a proteção sociojurídica dos refugiados no Brasil, igual havia falado aqui. Uma temática atual que vem ganhando visibilidade na medida em que se consagra a concepção dos direitos humanos como universais, né? A gente sabe. Além disso, o Brasil considerado um país solidário. A gente tem esse costume, né? Ser solidário, receptivo, e vem se inserindo cada vez mais ações humanitárias, igual a gente participou daquela palestra lá do Refugiados 343, que foi muito bacana. A gente conseguiu adquirir muita informação e ver que nós aqui no Brasil tem pessoas solidárias dispostas a estar ajudando essas pessoas de mais vulnerabilidade, né? Igual eu falei aqui, que aqui no Brasil vem se inserido cada vez mais ações humanitárias em prol da defesa e da proteção dos refugiados. Esse artigo que a gente vai estar falando aqui conceitua políticas públicas e enfoca aquelas adotadas no Brasil em prol dos refugiados, além de observar a atuação do Estado e de organismos nacionais e internacionais que trabalham com redes de solidariedade a fim de solucionar o problema concernente aos refugiados, operando nos aspectos sociais e jurídicos, acolhendo-os e oferecendo proteção e assistência para integrá-los no Brasil. As autoras também desse artigo oferecem perspectivas e sugestões para a melhor proteção dos direitos humanos dos refugiados no Brasil. Desse modo, buscando avançar mais na questão global de receber e reassentar refugiados e considerando os valores da fraternidade e solidariedade, é de extraordinária relevância que o Brasil, por meio de seus parceiros e de suas políticas públicas, passe cada vez mais a proteger vidas, dando oportunidade de existência digna e sem violência àqueles que sofreram uma tormenta de busca do refúgio em um novo país. Refugiados. Depois da Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional passou a se preocupar com a criação de mecanismos que pudessem propiciar uma proteção mais generalizada aos refugiados. Na análise de Dolegem, que está aqui o livro, né, que fala aqui dele, que ele deixou, abre reticências aqui, que eu vou explicar da forma que eu entendo aqui, que o sofrimento inarrável vivenciado por milhões de criaturas humanas que sobreviveram à grande catástrofe do século XX, a Segunda Guerra Mundial, que ceifou a vida de mais de 40 milhões de pessoas,
levou as Nações Unidas a elaborar uma das mais importantes convenções internacionais, que regula a situação jurídica dos refugiados. Essa intenção foi materializada com a Convenção de Genebra de 1951 e o Protocolo Adicional de 1967, segundo Piozevan, 2006, página 59. A Convenção relativa ao Estatuto do Refugiado de 1951 é considerada a Carta Magna do Instituto, pois estabelece em caráter universal o conceito de refugiado e seus direitos e deveres, de modo restritivo, temporal e geograficamente qual seja. Em consequência de acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951, e receando com a razão ser perseguida em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou das suas posições e opiniões políticas, se encontre fora do país ou de que nacionalidade e não possa, ou em virtude daquele receio, não queria pedir a proteção daquele país, ou seja, que se não tiver nacionalidade e estiver fora do país no qual tinha sua residência habitual após aqueles acontecimentos, não possa, ou em virtude do dito receio, a ele não queria voltar. Então, de acordo com a Convenção de 1951, apenas eram contemplados aquelas pessoas que se tornaram refugiados em decorrência de acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951. No entanto, com o passar do tempo, surgiram novos grupos de refugiados que necessitavam de proteção, porém não se encaixavam na definição limitada na Convenção de 51, principalmente os oriundos do continente africano. Tem-se assim a adoção do Protocolo de 1967, que procurou remover reservas geográficas e temporais, promovendo avanços quanto à ampliação de um conceito mais objetivo. Não obstante, em 1984, foi desenvolvida a Declaração de Cartagena, com o objetivo de proteger os refugiados da América Central. Este documento enfatiza os motivos que diferenciavam os refugiados da Europa e da África dos que viviam na América Latina, adaptando a definição da região. Ademais, tinha o objetivo de discutir a Convenção de 1951 no que tange o regresso forçado, consagrando o princípio de non-refoulement. Eu não sei fazer a pronúncia aqui, professor, mas eu peço aí na oportunidade que possa estar pausando o vídeo aí e me corrigindo. Peço desculpa aos amigos aí se eu estou passando a informação de uma forma assim diferente da escrita aqui. Aí vem: nenhum dos estados contratantes expulsará ou repilará um refugiado, seja de qualquer maneira for, para as fronteiras dos territórios onde sua vida ou sua liberdade sejam ameaçados em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou opiniões políticas. Contudo, o benefício presente de disposição não poderá ser invocado por um refugiado que haja razões sérias para considerar perigo para a segurança do país onde se encontra, ou que tem sido objeto de uma condenação definitiva por um crime ou delito particularmente grave, constitua ameaça para a comunidade do dito país. Aí, portanto, a gente vem falando aqui da Declaração de Cartagena, que estendeu o conceito da Convenção de 1951 e apontou ideias inovadoras quanto ao reassentamento dos refugiados na América, atendendo aos aspectos locais da região ao considerar refugiadas também. As pessoas que tenham fugido do seu país porque sua vida, segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos direitos humanos ou circunstâncias que tenham
perturbado gravemente a ordem pública. A proteção do refugiado pelo ordenamento jurídico brasileiro conta com duas bases legais, que são a Constituição da República de 1988 e a Lei de número 9.474 de 97, além dos documentos internacionais qual aderiu. O Brasil se mostra consciente da importância da proteção dos refugiados, pois ratificou e recepcionou tanto a Convenção de 51 quanto ao Protocolo de 1967. Nesse sentido, a Constituição instituiu a dignidade da pessoa, em seu primeiro artigo, como fundamento legal para a aplicação do Instituto do Refúgio pelo ordenamento jurídico pátrio, além de reger suas relações internacionais segundo os princípios da prevalência dos direitos humanos e da concessão de asilo político, no artigo 4º, e da garantia da igualdade de todos, no artigo 5º, conforme Jubilu de 2007. Além de obrigar o Brasil a zelar pelo respeito dos direitos humanos e a conceder asilo, assegurando imediatamente o refúgio, a Constituição Federal de 1988 estipula a igualdade dos direitos entre os brasileiros e estrangeiros, incluindo os solicitantes de refúgio e os refugiados, do que depende que, salvo as exceções nele previstas. Este documento coloca o ordenamento jurídico nacional com todas as suas garantias e obrigações à disposição dos estrangeiros que vêm buscar refúgio no Brasil. Com o advento da Lei 9.474 de 97, o Brasil se transformou em um dos países que possui uma das legislações mais inovadoras e atualizadas do mundo quanto aos refugiados. Esta lei adota o conceito amplo, inspirando a Declaração de Cartagena de 1984, que considera o refugiado também um indivíduo que, devido à grave e generalizada violação dos direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país, como informa Khalid e Milesse aqui. A Lei de 9.474 de 97, além de ser um avanço na internalização dos direitos internacionais dos refugiados, constituiu-se também numa política pública de amplo significado nesta causa. Com o amadurecimento da temática e o debate sobre a importância do acesso dos refugiados à educação, ao trabalho, à saúde, à moradia, ao lazer, o Brasil vem reconhecendo os termos legais e teóricos, a necessidade da implementação de políticas públicas específicas e a possibilidade de acesso dos refugiados às políticas existentes. Ao amparo, como já dissemos, também a disposição constitucional de tratamento paritário entre nacionais e estrangeiros residentes no país. Ao incluir o conceito de direitos humanos como parte intrínseca do conceito de ilegibilidade para o Estatuto do Refugiado, a lei brasileira abriu amplos horizontes para a proteção de pessoas vitimizadas por migrações forçadas do mundo, além da ampliação do conceito do refugiado. Outros aspectos se destacaram neste diploma legal também, como a criação do CONARE, que é o Comitê Nacional dos Refugiados, órgão de deliberação coletiva e responsável pela apreciação de decisão dos pedidos de refúgio formulados perante ao governo brasileiro. Portanto, está aqui uma inicial aqui sobre os refugiados, da nossa apresentação aqui do artigo do grupo do Grulhs, né? A minha primeira parte aqui, como eu havia falado aqui. Eu iniciei aqui sobre a proteção sociojurídica dos refugiados. Vou deixar aqui na sequência o meu colega, meu amigo aí, o Rodrigo Hermes, que vai dar sequência aí sobre esse artigo aí. Eu agradeço a todos aí a oportunidade.